Caros colegas, muito boa tarde a todos. Sou Ana Serra, é com imenso gosto que participo neste webinar da Ordem dos Enfermeiros com a temática Enfermagem de Saúde Mental em Meio Prisional. Encontro-me aqui em representação da Senhora Presidente do Conselho da Enfermagem, a enfermeira Ana Seca. Os cumprimentos da Tabaco e do excelentíssimo vice-presidente o Luís, agradecer à mesa do Colégio da especialidade de enfermagem de saúde mental e psiquiátrica pelo trabalho desenvolvido para a realização deste webinar e agradecer também a todos os participantes e dizer que hoje, mais do que nunca, o trabalho e o esforço de todos são fundamentais, principalmente daqueles que exercem diariamente ao lado de quem está mais frágil. Ao longo dos últimos anos, temos vindo a assistir a um aumento de ansiedade e casos depressivos. Com a pandemia, esta situação foi piorando. Quando falamos em contexto prisional, esta realidade toma outras proporções. Na medida em que a população prisional vive em ambientes hostis e muitas vezes em condições precárias, visto que são espaços sobrelotados. Além disso, esta comunidade tem problemas graves de saúde, muitas vezes relacionados com trajetória de vida dos reclusos e comportamentos de risco, tais como toxicodependência, o alcoolismo, as doenças infectocontagiosas e as patologias mentais. Neste contexto, o enfermeiro, em especial o enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, assume um papel cada vez mais importante na implementação de medidas eficazes no tratamento e na prevenção das doenças mentais. Em tempo de reclusão, os enfermeiros são muitas vezes vistos pelos reclusos como pessoas fora do sistema e, por isso, pessoas em quem podem confiar. É esta relação de confiança que é extremamente fundamental, não só para uma prestação segura de cuidados de enfermagem, mas também para que seja possível a promoção de hábitos saudáveis em meio prisional. Apesar do contexto atual em que vivemos, é fundamental que estas iniciativas continuem a ser desenvolvidas, pois são uma excelente oportunidade para partilharmos experiências, conhecimentos, boas práticas e, neste caso em particular, refletirmos sobre a possibilidade, utilidade da criação de competências acrescidas avançadas nesta área. Além disso, não nos podemos esquecer que é fundamental que os enfermeiros continuem a investir na sua formação contínua, com vista ao seu aperfeiçoamento profissional, o qual contribui de forma significativa para a melhoria contínua dos cuidados de enfermagem. Apenas com conhecimento adquirimos mais competências. Só assim é possível ter cuidados seguros e de qualidade. Obrigada mais uma vez pela vossa participação e espero que efetivamente a enfermagem de saúde mental em meio prisional neste webinar seja uma mais-valia para todos vocês. Passava agora a palavra ao enfermeiro Francisco Sampaio, que é o presidente da mesa do Colégio da especialidade em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica da Ordem dos Enfermeiros. Muito obrigada. Ok, muito obrigado, Sra. Enfermeira Serra. Eu, antes de mais, perguntaria até para quem nos está a ouvir no chat, se estão a conseguir ouvir bem aquilo que está a ser dito, porque têm reportado aqui alguns problemas, não sei se podem confirmar se estão a ouvir ou não. Ok, aparentemente os problemas não são gerais. Portanto, muito obrigado então à Sra. Enfermeira Ana Serra. Começo então por dar as boas-vindas a todos os participantes, a todos os enfermeiros que nos estão a ouvir e que se inscreveram e que tiveram interesse em participar neste webinar. Cumprimentar também aos colegas de painel, ao moderador e às oradoras.
E começar, em nome da mesa do colégio de especialidade de enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, por agradecer ao Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros pela oportunidade de realizar este webinar e ao Conselho de Enfermagem, na pessoa da Sra. Enfermeira Ana Serra, que está a representar a Presidente do Conselho de Enfermagem, pelo facto de também terem acedido a estar presentes neste nosso webinar e a fazerem-se representar. Em jeito de introdução ao tema, antes de mais explicar o porquê da mesa de colégio de especialidade ter pensado em fazer um webinar acerca da enfermagem de saúde mental em meio prisional. Antes de mais, porque consideramos um contexto particularmente relevante no que diz respeito à enfermagem de saúde mental e psiquiátrica. É de facto uma área onde existem vários enfermeiros especialistas. É uma área muito, muito particular em relação às questões da saúde mental. Não necessariamente numa lógica de que existem muitos reclusos com doença mental, embora existam alguns, naturalmente, mas também pelo facto de a investigação nos ter vindo a dizer de forma muito, muito clara que o facto de estarem privados da liberdade é por si só um fator potenciador de problemas de saúde mental. E, portanto, é uma área de intervenção significativa, importante, onde existem muitos enfermeiros da nossa área de especialidade, nem sempre uma área onde encontram as condições de trabalho ideais para poderem colocar em prática as suas competências específicas. E, portanto, pareceu-nos importante discutir estas questões durante este webinar e foi precisamente por essa razão que decidimos, portanto, propô-lo ao Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros. Feito este preâmbulo inicial, irei passar a palavra ao moderador deste webinar, que é o Sr. Enfermeiro David Paniagua, fazendo apenas uma breve apresentação do mesmo. O enfermeiro David é enfermeiro especialista e mestre em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica pela Universidade Católica Portuguesa, Instituto de Ciências da Saúde de Lisboa. É pós-graduado em Gestão em Saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública. Trabalhou na Unidade de Oncologia pertencente à ARS de Lisboa e Val Tejo, tendo exercido funções de coordenador de enfermagem durante 9 anos. Trabalhou também no Hospital de Vila Franca de Xira, na Unidade Autónoma de Psiquiatria, e atualmente exerce funções enquanto enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica no Hospital Prisional São João de Deus de Caxias. E, portanto, passo a palavra ao enfermeiro David e desejo a todos um bom webinar. Obrigado. Boa tarde a todos, então, os participantes. Novamente, queria agradecer efetivamente a vossa presença e o tempo que estão aqui a dedicar-nos. É um tema muito específico, mas efetivamente também por ser muito específico, julgamos nós bastante interessante. Agradecer de forma especial às 3 oradoras que têm vindo aqui a acompanhar a realização do webinar. Não tem sido muito fácil, mas pronto, podia ser mais difícil também, mas efetivamente foi um percurso não muito fácil, mas estamos aqui para tentar apresentar-vos um pouco do que é a nossa realidade, o nosso cotidiano enquanto enfermeiros especialistas na área da saúde mental e psiquiatria. Agradecer também, portanto, à Ordem e à Mesa do Colégio de Especialidade e ao enfermeiro Francisco por realmente se terem lembrado de nós neste sentido, porque é uma área que, julgo, necessita muita visibilidade para tentarmos perceber. O primeiro é existir uma visibilidade dos nossos problemas e depois, se calhar, em segundo lugar, tentar arranjarmos estratégias para a reformulação e a resolução dos mesmos. Esclarecer ainda que o objetivo do webinar está inserido no plano de atividades da Mesa do Colégio de Especialidade de Saúde Mental e Psiquiatria e visa essencialmente permitir a partilha de experiências relativa à prática dos cuidados da enfermagem de saúde mental e psiquiatria em meio prisional e debater os principais desafios futuros a esse nível. Efetivamente, a investigação tem vindo a demonstrar, como o enfermeiro Francisco falou, que já só o facto da privação da liberdade provoca um aumento da prevalência e da incidência dos problemas relacionados com a saúde mental e com a doença mental, muitas vezes, não é? E, efetivamente, isto a nível estatístico se verifica não só a nível científico, a nível da bibliografia, como também na nossa prática diária. Por exemplo, posso dizer-vos o meu serviço
não tem nunca vagas. Portanto, assim, isto já por si é uma questão, e todos os serviços que se vão abrindo vão ficando cheios, não é? Santa Cruz do Bispo também está cheio. Portanto, assim, realmente é um problema que no dia a dia termina por ser muito presente no meio operacional. Por outro lado, dizer também que tanto as 3 oradoras como eu trabalhamos na Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, que é uma instituição que, se bem alguns podem conhecer, há muitas outras pessoas que eventualmente poderão não conhecer também. Numa primeira questão, depois a enfermeira Sara vai apresentar de alguma forma qual é que é a estrutura da Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, mas gostava aqui de incidir em que a missão, a visão e os valores da Direção-Geral incidem sobre a crença na capacidade de mudança do ser humano, a defesa e promoção dos direitos humanos, da segurança da sociedade em si, uma valorização da reinserção social e uma prevenção de reincidência criminal. Já só aqui na visão, na missão e nos valores, nós apercebemos que há uma mistura, uma miscelânea entre saúde e segurança. Não segurança é no caso que estamos habituados uma segurança mais clínica, mas sim efetivamente a segurança em si é comunitária. E só isto já indica de alguma forma que os nossos cuidados de saúde, sejam a nível de enquanto enfermeiros ou enquanto enfermeiros especialistas, têm que ser muitas vezes adaptados e há uma série de questões que são um pouco ou bastante diferente do que costuma ser no nosso dia a dia normal enquanto enfermeiros. Dizer ainda que a Direção-Geral é tão heterogénea, seja a nível geográfico, seja a nível de funções, seja a nível de instituições, porque é muito abrangente ao longo do país, porque estamos a falar que temos o Hospital Prisional São João de Deus, estabelecimentos prisionais, centros educativos juvenis, a PJ, portanto, assim, realmente muito diverso, não só a nível geográfico e a nível de número, como também a nível específico nas funções que cada estabelecimento determina. Portanto, foi muito complexo só com 3 pessoas tentar fazer ou tentar representar de alguma forma uma instituição neste sentido. De qualquer forma, nós queríamos também que o estabelecimento prisional especial de Santa Cruz do Bispo estivesse presente, porque, digamos que há 2 grandes pilares na área da saúde mental e psiquiatria dentro da Direção-Geral, que pode ser dentro do Hospital Prisional, a Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental, e depois a Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental Santa Cruz do Bispo, dentro do EP especial de Santa Cruz do Bispo, né? Mas por questões estruturais e organizacionais, eles efetivamente não conseguiram estar presente, mas pronto, o Norte está muito bem representado pela enfermeira Andreia, portanto, logo ela nos falará aqui do EP Porto. Para concluir, de alguma forma, queria dizer-vos que o webinar vai ser organizado em modo tertúlia, porque achamos que queríamos aproveitar de alguma forma a experiência diversa que as colegas têm, tanto a nível de estabelecimentos prisionais como dentro de unidades específicas que dão apoio à saúde mental e psiquiatria dentro da Direção-Geral. E há uma primeira parte na que é abordada, se calhar mais, a literacia em saúde, especificamente na área de saúde mental e psiquiatria dentro do meio prisional, e há uma segunda parte que aborda mais não só as competências do enfermeiro especialista no meio prisional, como também intervenções mais específicas neste sentido. É desta forma que tentamos organizar aqui o webinar em modo tertúlia, como disse. Apresentar-vos aqui de uma forma também muito sucinta às colegas que acabam de intervir. Aproveito já para apresentar as 3 colegas de forma a logo dinamizar as perguntas de uma forma mais rápida. E começo pela enfermeira Andreia Silva, pós-licenciada em especialização de enfermagem de saúde mental e psiquiatria e mestre também nesta área pela Escola Superior de Enfermagem do Porto, pós-graduada em gestão dos serviços de enfermagem na Escola Superior de Enfermagem também do Porto. Trabalhou também no Hospital Prisional no Serviço de Internamento de Evolução Prolongada
E atualmente, também com outras experiências na área de saúde mental e psiquiatria, mas mais especificamente dentro do meio operacional, neste momento está a trabalhar no estabelecimento operacional do Porto ou de Custóias, como muita gente assim o conhece. Em segundo lugar, temos a enfermeira Diana Correia, pós-licenciada em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria pela Escola Superior Norte da Cruz Vermelha Portuguesa, discente neste momento da pós-graduação em Gestão de Serviços de Saúde nessa mesma escola e portanto, com uma imensa experiência em diversos EP. Quando digo EPs, são estabelecimentos prisionais. Portanto, estamos a falar que ela foi enfermeira coordenadora no estabelecimento prisional de Tires, também na Carregueira, com experiência em EP de Sintra, Caxias, estabelecimento operacional da Polícia Judiciária de Lisboa, portanto, realmente uma vasta experiência também nesta área. Atualmente, exerce funções, curiosamente, o que é por isso que ela também está aqui um bocado para dar o seu ponto de vista um bocadinho diferente, num serviço não é específico da área de saúde mental e psiquiatria, mas sim como especialista em saúde mental e psiquiatria. Está num serviço médico-cirúrgico no Hospital Operacional São João de Deus e nos vai dar também um bocadinho esta visão um pouco diferente quando os serviços não são especializados. E depois, por último lugar, mas não menos importante, né? Encontramos a enfermeira Sara Ribeiro, pós-licenciada em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria e mestre nessa mesma área pelo Instituto de Ciências de Saúde da Universidade Católica Portuguesa. Neste momento, chefe de serviço de internamento de evolução prolongada na Clínica de Psiquiatria de Saúde Mental do Hospital Operacional São João de Deus de Caxias. Faz parte também do grupo de coordenadores integrados para dar apoio na linha 24, muito conhecida dentro dos enfermeiros dos diferentes estabelecimentos prisionais. Com uma série de projetos dentro do hospital, já dentro da sua vasta experiência, com experiência em diversos também estabelecimentos prisionais e também enfermeira responsável de serviço, já foi com coordenação do Serviço de Internamento de Psiquiatria de Agudos. Portanto, digamos que conhece muito bem, muitíssimo bem, não só a chefia, como conhece muito bem toda a Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital Prisional e muito bem esta realidade. Portanto, como eu disse, o webinar vai ser desenvolvido em formato tertúlia e gostávamos que os últimos 30 minutos fossem de alguma forma dedicados às perguntas que ao longo da nossa apresentação e da nossa webinar vocês podem colocar no bate-papo. É muito importante, eu vou tentar fazer uma síntese das perguntas que mais interesse suscitam e vamos tentar resolvê-las, está bem? É um bocadinho por aí. Portanto, para começar, um bocado naquilo que vocês têm mais curiosidade, começava aqui pela enfermeira Sara, cumprimentava, já apresentei, e começava aqui a perguntar à enfermeira Sara qual a sua vasta experiência dentro da área de saúde mental e psiquiatria, dentro de, não só, mas também dentro do Hospital Operacional São João de Deus e dentro da Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental. E tendo realizado diversos projetos nesta área, estando a realizar neste momento diversos projetos nesta área, que respostas especializadas acha que a Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais apresenta e pedia-lhe também de alguma forma que terminasse por apresentar um bocadinho que é esta estrutura, né? De que é que estamos a falar. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Desde já agradeço o convite que me foi feito. Espero, de facto, de alguma forma conseguir transmitir e partilhar convosco o trabalho que é desenvolvido no meio prisional. Dizer que trabalho, de facto, há cerca de 20 anos nesta área. De facto, foi sempre uma área que me suscitou muito interesse. E apesar de ter trabalhado noutras instituições de saúde, foi sempre o meu... a área prisional foi sempre acompanhando todo este percurso.
portanto, no que se refere à questão que o enfermeiro David colocou e trabalhar nesta área, de facto, é uma área muito aliciante, é uma área com imenso potencial para desenvolver projetos, mas de facto, como também já foi falado, muitas das vezes não é fácil conseguir, por ser um sistema prisional, pela parte burocrática, não só pela falta de recursos muitas vezes e de condições de trabalho, porque eu acho que isso nós já somos peritos em conseguir ultrapassar e de alguma forma conseguirmos realizar as coisas, embora não sejam as melhores condições, mas mais do que isso, às vezes, o que eu sinto é que, de facto, devido a serem processos muito burocráticos, acabam por nos desmotivar muitas das vezes. Pronto. Neste sentido, gostaria de dizer que, de facto, a abordagem terapêutica à pessoa com doença mental deve compreender, de facto, intervenções vocacionadas para situações específicas, e não esquecendo nunca que a pessoa até chegar aí já teve as suas experiências, as suas vivências e, portanto, que não podem ser de facto apagadas e têm que ser tidas em conta. De facto, a Direção-Geral, ao longo destes anos, tem reunido alguns esforços e, a meu ver, de facto, melhoramos muito no que se refere à prestação de cuidados de saúde. Verifica-se que na área da saúde mental as necessidades individuais do grupo desta população carecem e merecem e beneficiam muito de respostas especializadas. Conforme alguns estudos que, entretanto, aparecem na revisão bibliográfica, verifica-se que os reclusos, de facto, têm uma grande propensão para doença mental. No entanto, de facto, não é diferente do que existe lá fora, ou seja, os doentes mentais que existem no sistema prisional são similares aos que existem fora do sistema prisional. A diferença e o facto de haver um maior consumo de cuidados de saúde mental tem a ver, de facto, com as comorbilidades associadas, nomeadamente ao abuso de substâncias, e eventualmente comportamentos de maior risco, de mais violência. Portanto, não quer dizer que esses comportamentos também não existam fora dos muros, mas a verdade é que no sistema prisional acabam por se potenciar e, de facto, daí a necessidade de maiores cuidados de saúde. As taxas elevadas de doença mental nos estabelecimentos prisionais podem também estar relacionadas muitas vezes com situações fora dos muros, como por vezes as falsas ideias sobre o doente mental, pelo perigo que podem cometer para a sociedade na sua fase, embora na fase de descompensação, de facto, é uma realidade, acaba por muitas vezes ser um elemento que pode causar perigo a ele próprio ou para a sociedade, mas a verdade é que o doente mental por si só, numa fase de compensação, é uma pessoa e que não causa qualquer problema à sociedade, contrariamente ao que muitas vezes a ideia que existe. O abuso de substâncias e o risco e as razões de elevadas necessidades de cuidados de saúde dos reclusos, comparativamente com a população em geral, de facto, têm a ver com o que eu já referi anteriormente. A realidade é que, de facto, no sistema prisional podemos nos deparar com dois cenários. Ou seja, é possível que a doença mental exista prévia à reclusão, mas a verdade é que durante a reclusão essa doença mental pode, de facto, explotar e daí, devido ao ambiente adverso, às privações, quer do apoio da família, ou pelo menos é muito mais restrito, e por serem, de facto, pessoas mais vulneráveis. No entanto, de facto, eu acho que isto é extremamente importante também, que apesar da ideia punitiva que existe, que as prisões servem apenas e só para punir as pessoas pelo crime ou pelo ilícito que cometeram, a verdade é que muitas vezes a prisão oferece a oportunidade única para avaliar e iniciar de facto todo um acompanhamento dos cuidados de saúde
que em comunidade muitas vezes nunca o chegam a procurar. Por outro lado, também dizer que, à luz do Código Penal e do quadro jurídico português, a presença por si só de doença mental, de facto, não ilibe a pessoa da culpa, ou seja, o facto da pessoa ter cometido um ilícito e ser doente mental por si só não ilibe a culpa. É de facto importante para tal que sejam feitas as perícias, para que seja averiguado de facto se à data do cometimento do ilícito a pessoa apresentava perturbação mental que de facto de alguma forma impedia ou diminuía a capacidade de avaliar a ilicitude do ato. Portanto, isto é muito importante e dizer também que eu acho que muitas vezes acontece as pessoas terem esta ideia de que a inimputabilidade é para toda a vida. De facto, não é. Um doente mental é inimputável para o momento do ilícito, naquela altura, se for o caso e se assim for provado. No futuro, se cometer crimes e se de facto for uma pessoa que esteja compensada, poderá e deverá ser julgado à luz da prisão, portanto, ser condenado para esse efeito e não ser considerado inimputável. Depois, o que acontece muitas vezes, e da minha experiência e do que me tenho percebido de facto, é que existem muitas vezes reentradas, quer nas clínicas psiquiátricas, quer a nível prisional. Existe como que a chamada porta giratória, ou seja, isso é preocupante de facto, a porta giratória, uma vez que isso significa que algum trabalho efetivamente não deve ter sido feito, ou pelo menos não foi feito na totalidade. Ou seja, a doença mental, se não for estabilizada e de facto a prisão, isto até parece um pouco contraditório, mas de facto a prisão acaba por muitas vezes ser benéfica na estabilização da doença mental, porque lá está, muitas das vezes as pessoas até chegarem aí nunca usufruíram desses cuidados, e enquanto detidos, e normalmente é uma detenção com algum tempo que permite de facto que a pessoa seja estabilizada e, por outro lado, o ambiente que se torna bastante contentor no sistema prisional também propiciam para que de facto isso aconteça. Mas, de facto, é de extrema importância que seja feita uma articulação correta com a comunidade para que evite reentradas, quer no sistema jurídico prisional, quer reinternamentos por abandono, porque bem sabemos que a cada descompensação a recuperação não vai ser ao nível em que estava, antes pelo contrário, haverá uma degradação da pessoa. Acho que estou a fugir aqui um bocadinho à questão, mas eu chego lá. Depois dizer que, e também já foi assim abordado inicialmente, de que de facto trabalhar nos prisionais é diferente. O trabalho de enfermagem que é feito nos prisionais é um pouco diferente, de facto, do que é feito no Sistema Nacional de Saúde, cá fora, portanto, nas unidades de saúde do SNS. Dizer que, de facto, há uma maior especificidade, as pessoas são, de facto, muito vulneráveis, o recluso é uma pessoa vulnerável, e que implica que o enfermeiro, a meu ver, e também pelo que há descrito e estudos que assim o confirmam, que tem que ter, de facto, uma grande capacidade na relação terapêutica, que de facto também tem que acontecer cá fora, mas neste contexto, então, é a pedra basilar para dos bons cuidados de enfermagem, onde abster-se de juízos de valor é de facto fundamental para que o processo de cuidar seja eficaz, e que muitas vezes é de facto também a pessoa, o enfermeiro é de facto a pessoa que não só
por ser o elemento que mais tempo está presente junto do doente, o elemento de saúde. Obviamente que os senhores guardas prisionais são quem mais tempo passa junto dos reclusos, mas os enfermeiros na área da saúde são, de facto, peças muito importantes e que estão mais presentes. E, nesse sentido, incumbe-lhes também o papel de formar as pessoas para que estejam despertos para os sinais e sintomas de uma eventual alteração do papel, do comportamento do indivíduo recluso. Isto quer dizer que muitas das vezes os comportamentos são interpretados como sendo um desafio à ordem e às rotinas dos estabelecimentos prisionais ou instituições, o que muitas das vezes poderá ser de facto sinais de descompensação e que o indivíduo precisa realmente de ajuda na área da saúde mental. Por outro lado, extremamente importante, como também já falei atrás, tem a ver com o facto do enfermeiro ser o elo de ligação com a família. E, de facto, nós acabamos por ser, muitas das vezes, os profissionais de saúde, o pai ou a mãe que, de facto, eles nunca tiveram e que muitas das vezes se revêem e, de alguma forma, sentem afetos que nunca tiveram a oportunidade de experienciar enquanto vida em comunidade. Neste sentido, de facto, o enfermeiro, não me canso de dizer, tem papel preponderante, sendo que, de facto, o enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiatria fará e será um elemento em que poderá melhorar em muito os cuidados de saúde no sistema prisional. A Direção-Geral, de facto, nesse sentido, tem reunido esforços. Na verdade, continuamos a ser insuficientes o número de enfermeiros especialistas, mas melhorou muito. De facto, neste momento já existem mais enfermeiros do quadro, o que vai trazer alguma estabilidade às equipas. Depois, de facto, apesar destas dificuldades, de verdade é que temos conseguido fazer projetos, implementar projetos. A Direção-Geral, de facto, tem vários projetos também na área não só da criminalidade, como da recuperação de indivíduos de álcool, da recuperação e desintoxicação de álcool, mas eu gostaria de partilhar convosco também alguns dos projetos que, neste momento, mais na clínica psiquiatria e mais na área da saúde mental, que neste momento estão implementados. E são muito direcionados quer na formação na área da saúde mental, quer na prevenção do suicídio, quer na área da psicoeducação, quer na área da articulação com a comunidade. Dizer-vos que neste momento, e nesse sentido, a Direção-Geral de facto teve a percepção de que seria necessário intervir junto do corpo da vigilância dos instrumentos, portanto, dos que estão em formação inicial, e já dá pelo menos 3 cursos esta parte de instrumentos que incluiu o módulo da saúde mental e psiquiatria. Eu considero que seja, de facto, muito importante, uma vez que são eles quem nos abrem as portas, são eles que nos cedem a chegar aos reclusos, são eles que muitas vezes são a primeira pessoa com quem o recluso está e que, de facto, devem estar despertos e perceberem, de facto, despertos para sintomas e para sinais de possível doença mental, e são eles o elo de ligação, muitas vezes, para connosco. E, de facto, considero que, de facto, foi uma intervenção que a Direção-Geral fez e que, a meu ver, teve bastante repercussão no desempenho dos novos guardas prisionais. Na área da prevenção de programas de suicídio, existem também, sendo esta também uma problemática existente no sistema prisional, como sabemos, pelas razões óbvias que também já foram abordadas, pela vulnerabilidade dos doentes, pela baixa instrução, pelas dificuldades económicas, por várias outras situações.
Dizer que nessa área a Direção-Geral de Serviços Prisionais tem implementado nos estabelecimentos prisionais um programa estruturado que tem a ver com integrado da prevenção do suicídio, mais vulgarmente conhecido pelo PIPS, que tem um enfoque sobretudo a nível da resiliência interna dos indivíduos que revelam maior risco de cometimento de ato suicidário, que façam parte de grupos particularmente vulneráveis ao cometimento desse mesmo ato. Este programa tem mostrado bons resultados e, de facto, tem ajudado muito numa fase inicial e depois durante o período em que a pessoa está reclusa, despistar comportamentos e eventuais intenções suicidas, e acho que, de facto, conseguimos, de alguma forma, ter uma atuação atempada e minimizar alguns dos suicídios que, por vezes, são em longa escala, mas que nos últimos anos, apesar de tudo, têm diminuído. Também existe uma outra preocupação da Direção-Geral, não só na formação da saúde mental dos instruentes, mas também dos diretores e comissários e chefes dos estabelecimentos prisionais, de um curso de formação do qual eu pertenço, que tem a ver com a formação sobre intervenções em situações de suicídio e tentativa de suicídio em meio prisional, onde de facto é abordada a problemática, sinais de alerta, onde é fornecido documentos informativos, nomeadamente flyers de fácil leitura e de fácil interpretação, bem como um fluxograma de atuação que estava para ser lançado para os estabelecimentos prisionais, mas que realmente o Covid veio aqui emperrar um pouco esta situação e, portanto, serão em breve depois distribuídos pelos estabelecimentos prisionais. Mas no Hospital Prisional e na Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental, também temos feito e implementado alguns projetos o que veio dinamizar muito os serviços e, de facto, como já foi dito, entrou muita gente, pessoas, enfermeiros bastante jovens e bastante dinâmicos e que de facto vieram trazer uma lufada de ar fresco e que tem permitido de facto fazer bastantes projetos e em colaboração e que, claro, quem beneficia é de facto o doente, não é? Que daí pode obter ganhos em saúde. E eu vou aqui ser breve, porque acho que já estou um bocadinho, não sei. Já percebi. Na Clínica de Psiquiatria, vou muito rapidamente dizer então, não porque não sejam importantes, porque são muito importantes, existem já alguns programas implementados. Um deles é um programa de educação para a saúde que está implementado no Serviço de Internamento de Evolução Prolongada, do qual eu pertenço, do qual eu estou a chefiar, e que de facto visa a promoção da saúde e a prevenção da doença, nomeadamente dotar os doentes internados para capacidades de serem agentes ativos no seu tratamento e, de facto, obterem ganhos em saúde. Um outro projeto também no CIEP, vou dizer CIEP, que é o Serviço de Internamento e Evolução Prolongada, que é mais fácil. No CIEP existe também um projeto de autogestão terapêutica, em que nós treinamos os utentes para que reconheçam a medicação, preparem a medicação e assim serem capacitados a participar no seu próprio tratamento, reconhecerem os medicamentos que fazem e visando para que na saída para a comunidade possam ser autónomos na gestão do seu tratamento. Recentemente foi também implementado no serviço um programa de psicoeducação e gestão da doença, do qual o enfermeiro David Paniagua faz parte, e este sim é um programa mais direcionado para a psicoeducação e que visa promover a autonomia e a funcionalidade da pessoa com doença mental e privada da liberdade. Aqui são feitos, este programa é feito em articulação com o serviço de agudos numa fase inicial e depois no serviço de internamento e evolução prolongada
de seguimento e é composto por 3 partes. Portanto, uma parte onde é realizada a psicoeducação, onde a pessoa é capacitada para entender e perceber e orientada pelo modelo de vulnerabilidade, stress e coping para a sua doença. Nos outras 2 unidades, e aí sim decorrem já no CIEP, sensibilizar os doentes para as situações que podem decorrer da doença e trabalhar estratégias adequadas para que se reajustem a essa nova realidade. E por fim, e não menos importante, e a meu ver a parte mais complicada, que é a intervenção com as famílias. Mais complicada porque carece de facto de grandes formalidades, tem que ser devidamente autorizadas pela instituição, direção e afins. Portanto, é um projeto ambicioso, está numa fase ainda inicial, mas que acredito que de facto venha a ter muitos e bons resultados. Depois, existe um outro projeto também recentemente, já com meio ano ou mais de existência, que é um projeto de articulação entre estabelecimentos prisionais e a clínica de psiquiatria do Hospital Prisional, denominado o Programa de Acompanhamento de Doentes no Sistema Prisional Português. É um programa piloto e, de facto, que visa melhorar a qualidade dos cuidados prestados ao doente com patologia psiquiátrica integrada no sistema prisional português, através da continuidade de cuidados prestados entre os serviços de psiquiatria agudos e os estabelecimentos prisionais. Neste momento está implementado apenas em 4 estabelecimentos prisionais, Linhó, Sintra, Caxias e Vals de Deus. A intenção será, de facto, replicá-lo pelos restantes estabelecimentos prisionais. No entanto, numa fase experimental, está só implementado nestes 4 serviços. E aqui, de facto, é uma intervenção, para além de ser uma articulação e dar continuidade do tratamento e, de facto, conseguimos perceber até que ponto é que há uma continuidade da adesão ao tratamento e vai evitar, de facto, que haja abandonos terapêuticos e que, de facto, se consiga estabilizar o mais possível o recluso para, quando regressar à comunidade, ter essa capacidade de, por si, gerir o seu tratamento. Por fim, também na articulação, mas aqui com a comunidade, existe um outro projeto que é um projeto de follow-up e consulta telefónica de enfermagem, que está implementado no CIEP e que este visa, de facto, fazer o acompanhamento pós-saída do estabelecimento do serviço, do CIEP, dos doentes que estão internados nesse serviço e perceber como é que, quer em comunidade, quer instituições de saúde, para onde eles saem, quer para estabelecimentos prisionais, perceber se há sinais de descompensação, se há necessidade de referenciar, se acontece muitas vezes, por exemplo, na comunidade, com familiares que se deparam com grandes dificuldades de chegar às unidades de psiquiatria, aos serviços de psiquiatria, às consultas, e que ficam um pouco perdidos sem saber como agilizar, ou porque não têm medicação, ou porque de facto notam que o familiar precisa de ajustar a terapêutica, e de alguma forma este programa permite não só ajudar os familiares, como muitas vezes sermos nós próprios a referenciar para essas unidades de saúde, para de facto garantir que não haja uma descompensação e que haja uma continuidade do tratamento. Pronto, julgo que acerca da questão que me colocaste, David, julgo que tenha dado de alguma forma resposta. No que se refere à parte da estrutura em si do hospital prisional, seria interessante também, de forma breve, vou ser breve, dizer... Sara, se calhar o que fazíamos é que avançávamos aqui com a Andreia,
e deixávamos esta apresentação, que eu acho que é fundamental, é uma coisa resumida, tem que ser resumida porque vamos já muito avançados no tempo. Ok. E então deixámos esta estrutura aí, se calhar, o fluxograma de como que os doentes chegam ao hospital, ou o que acontece a nível geral, para uma pergunta mais avançada. E vou trocar aqui as voltas um bocadinho a todas, portanto, assim, tínhamos pensado aqui fazer de uma forma, mas pronto, realmente é assim, foi muito importante, e é muito importante este enquadramento, que de alguma forma veio a falar-nos de duas questões que íamos a falar agora, que era sobre a literacia em saúde, especificamente na área de saúde mental e psiquiatria no meio profissional, e que a enfermeira Sara terminou por falar, por isso que eu acho que era pertinente até chegar aos protocolos, intervenções e projetos mais específicos dentro da própria clínica de psiquiatria. Ia trocar um bocadinho as voltas e ia falar aqui com a enfermeira Andreia. Agora ia falar com a enfermeira Diana, seria para falar com a enfermeira Diana, mas vamos a reduzir a uma pergunta a cada uma de vocês, porque senão não vamos a conseguir responder e depois fazer aqui as respostas para os colegas. Portanto, nesse sentido, eu queria, já apresentei a enfermeira Andreia, e a minha questão, ela tinha preparado aqui uma questão do diagnóstico da situação, que de alguma forma também foi um pouco falado pela enfermeira Sara. Se quiser falar um pouco aqui da questão do diagnóstico da situação, pode falar de quais são as necessidades mais importantes que já temos debatido sobre essa questão, mas gostava muito que falasse sobre a sua realidade, aquilo que acontece realmente no estabelecimento profissional do Porto, alguns projetos que estão em andamento. Portanto, qual é que é o nosso papel enquanto enfermeiros especialistas nessa área e especificamente no seu contexto? Eu sei que é uma junção de duas questões e ainda por cima estou a pedir que seja o mais sintética possível, mas avançava aqui um bocado com este desafio. Ok, David. Eu vou tentar, mas não prometo. Ok. Uma questão difícil. Pronto. Antes de mais, quero agradecer a oportunidade que me foi dada de ser oradora neste webinar. Agradecer à Ordem dos Enfermeiros por ter organizado e no nome da Mesa de Colégios da Especialidade de Saúde Mental e Psiquiatria, de se ter lembrado dos enfermeiros que se encontram intramuros. A verdade é que a nossa realidade é muitas vezes esquecida, se calhar porque nós não somos visíveis do lado de fora. Ok, vamos se calhar começar a necessitar de partir estes muros, dizer que existimos e que efetivamente somos importantes. Em relação à questão que foi colocada pelo David, antes de mais eu quero só deixar um anotamento extremamente importante, e isto reflete tanto os estabelecimentos prisionais assim como o Hospital Prisional São João de Deus. A saúde mental é transversal. O recluso não é nenhum extraterrestre que vem do espaço. O recluso, antes de estar recluído, está na sociedade. E a cadeia, a sociedade intramuros, não é mais do que uma pequena representação da sociedade que nós temos cá fora. Okay? E acaba por, se existem problemas na área da saúde mental e psiquiatria na população em geral, os problemas que existem cá fora continuam a existir no interior dos estabelecimentos prisionais e se calhar de uma forma muito mais envincada, porque nós sabemos perfeitamente, e está descrito na literatura, que o processo de prisionalização da pessoa leva ao aparecimento de outras patologias mentais ou até mesmo ao agravamento de outras pré-existentes antes da entrada no estabelecimento prisional. Assim sendo, e falando em específico na assistência em saúde mental e psiquiatria, nós só podemos ter uma assistência multivariada e sistémica se nos derem recursos. E esses recursos passam pelo número de técnicos especializados em números adequados às necessidades existentes nos estabelecimentos prisionais. E quando falo de técnicos, não falo só de enfermeiros, ok? Não falo só de enfermeiros generalistas, mas falo também de enfermeiros especialistas, de psiquiatras, de psicólogos, de terapeutas ocupacionais, porque eu gosto de trabalhar em equipa multidisciplinar e acho que só conseguimos ter um trabalho exímio se o fizermos desta forma, porque eu não consigo trabalhar todas as áreas porque não tenho competências e também não tenho conhecimento para o fazer sozinha. É necessário e é fundamental os técnicos que trabalham dentro dos estabelecimentos prisionais que tenham formação específica nesta área e é importante isto porque nós temos que perceber o contexto em que trabalhamos, não só pelas questões jurídicas que estamos imbuídos nelas, pelo facto dos reclusos estarem detidos por essa situação, mas também por questões da nossa própria segurança dentro do próprio estabelecimento prisional.
eu estou dentro de uma cadeia e não posso descurar a importância do guarda, porque ele é tão importante para mim como é importante para o recluso e para manter a ordem e a segurança dentro do próprio estabelecimento prisional. Temos que também assegurar, e estão muito bem representados, na minha opinião, pelo Hospital Prisional, no que diz respeito à prestação de cuidados especializados e específicos no caso das doenças mentais graves, e temos aqui o caso da inimputabilidade. Temos que, se calhar, começar a pensar e discutir o cumprimento das medidas de sanções, das medidas disciplinares, elas existem. O incumprimento de regras no interior dos estabelecimentos prisionais é uma realidade. Este incumprimento de regras é punido e, se calhar, esta punição, se calhar temos que começar a repensar nestas para levarmos à mudança ou à alteração de comportamentos destes utentes. E, para além disso, devemos de repensar e pensar na articulação com o exterior. Algo muito difícil, não só pela presença das barreiras físicas, mas também às vezes pelas dificuldades que nós temos no estabelecimento de alguns protocolos que já vão existindo, mas que efetivamente é um caminho que se faz caminhando e que existem algumas barreiras e existem algumas questões, muitas vezes técnicas, que são muito difíceis de ultrapassar, mas que são de extrema importância, porque nós só conseguimos fazer um bom trabalho se dermos continuidade ao mesmo, quer seja intramuros, como quer seja dentro de muros para fora de muros. Nós não podemos esquecer que os nossos utentes, que os nossos doentes, um dia irá chegar o momento em que eles são devolvidos à sociedade, que são devolvidos para o meio, ou para um meio ligeiramente diferente daquele de onde vieram. E só trabalhando isto é que nós podemos fazer um excelente trabalho. Quero também referir que esta fase que temos vindo a passar no nosso país, nesta fase pandémica, e as cadeias não foram exceção, nós infelizmente não passámos aquém do vírus, gostaríamos de ter passado, e fomos obrigados a adaptar os nossos serviços e as nossas realidades, e isso foi muito influenciar a forma como o enfermeiro especialista e a intervenção do próprio enfermeiro especialista, que quase que ficou ali em suspenso para o momento em que este vírus poderá um dia dar-nos um bocadinho de tréguas para podermos avançar novamente. Para além disso, e agora vou-me focar um bocadinho naquilo que o estabelecimento prisional do Porto tem e as respostas que existem, que já existem há algum tempo e que estão a ser trabalhadas de alguma forma, ou até neste momento um bocadinho em stand-by por parte da equipa da enfermagem, para outras exigências que nos vão aparecendo, e falar então de alguns projetos terapêuticos que estão implementados no estabelecimento prisional do Porto. Começo por falar numa camarata, que é um local de alojamento, que tem um programa associado que se chama OBS, e que lhe chamamos OBS, tem um programa de apoio e recuperação ao recluso toxicodependente. É um programa que consiste em recuperar estes utentes e é para utentes entrados toxicodependentes, inicialmente dirigido para grandes consumidores em síndrome de abstinência severo e era muito direcionado para consumidores de heroína e cocaína. Com o passar do tempo, este programa foi alargado também para indivíduos alcoólicos e que também começaram a entrar neste programa. E, na realidade, este programa vem-nos dar uma ajuda enorme, essencialmente nos reclusos que à entrada apresentavam uma degradação física e mental ao ponto de que estavam incapazes de serem colocados naquilo que chamamos o regime comum ou o pavilhão. E este programa visa, acima de tudo, a recuperação física e psicológica e levar a que este indivíduo seja capaz de ser integrado no regime comum ao final de algum tempo. Entretanto, a nível de intervenção eu falo a seguir porque queria-vos falar também de uma outra camarada, porque as intervenções acabam muitas vezes por ser similares, adaptadas às realidades, como é lógico, e falar-vos de uma camarada que foi criada também no estabelecimento prisional na sequência do projeto que a enfermeira Sara já nos falou, que é o PIPS, que é o Programa Integrado de Prevenção do Suicídio. Este é um local de alojamento no qual serão colocados os reclusos que têm risco de suicídio aumentado. Este é um programa extremamente completo que envolve a equipa multiprofissional, desde os serviços de vigilância até aos serviços de saúde e passando também pelos serviços de tratamento penitenciário. Todas estas pessoas estão envolvidas na sinalização dos reclusos com risco suicidário. E a equipa de saúde tem aqui depois um papel fundamental no que diz respeito ao acompanhamento e ao trabalho a realizar com este utente. Já em tempos houveram no estabelecimento prisional 2 colegas da enfermagem, especialistas em saúde mental e psiquiatria, que tinham um trabalho exímio nestas 2 unidades.
em que faziam uma série de atividades e podemos passar por terapias de grupo relacionadas relacionadas e vocacionadas para a abstinência do consumo de substâncias, relaxamento progressivo, promoção da autoestima, e que faziam um trabalho exemplar e com resultados fantásticos. A realidade, neste momento, e também muito relacionado com esta situação do Covid, está um bocadinho a intervenção do enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiatria, um bocadinho em suspenso no que diz respeito ao interior destes dois grupos. Temos também um outro programa dentro do estabelecimento prisional, que é a chamada ULD, e eu peço desculpa de utilizar estas siglas todas, mas é assim que nós os designamos e, portanto, facilitam, que é o ULD porque é a Unidade Livre de Drogas. É um local de recuperação que procura ajudar pessoas com problemas de toxicodependência a reaprender a viverem sem as drogas e a reencontrar a alegria e o prazer de viver a partir da reestruturação da sua personalidade e levando ou preconizando, em última instância, a reintegração social desta pessoa, promovendo assim o desenvolvimento e crescimento pessoal sem as drogas e sem a toxicodependência, assim dizendo. Este programa em específico visa um trabalho individual e coletivo, é um grupo que trabalha internamente, eles funcionam como terapeutas e coterapeutas uns dos outros, havendo logicamente intervenções dos técnicos de saúde, nomeadamente o enfermeiro, o psicólogo, que estão responsáveis por estes projetos e por estas áreas terapêuticas. Temos um programa de substituição, que não posso esquecer a sua importância, que é o programa de substituição de opiáceos, e temos o programa da metadona. Tem uma consulta da enfermagem associada, que neste momento também está suspensa por causa do Covid, mas que tem intervenção e que efetivamente tem resultados extremamente positivos nas intervenções que realizam, porque através de entrevistas individuais vão conseguindo realizar grupos e trabalhos de grupo e terapias de grupo que são fundamentais também na recuperação destes indivíduos. Para além disso, não posso deixar de referenciar que o Estabelecimento Prisional do Porto tem um internamento, portanto tem assistência de enfermagem durante 24 horas por dia. Este internamento é um internamento misto, em que temos desde situações médicas até situações psiquiátricas. As condições deste internamento não são muitas vezes as ideais, mas tentamos, dentro daquilo que temos, fazer o melhor que podemos e o melhor possível. O internamento funciona, acima de tudo, como um apoio à área comum ou ao regime comum, em que são colocados os utentes que necessitam de um acompanhamento e de uma vigilância e de uma intervenção mais avincada por parte da equipa multidisciplinar. Para além disto tudo, eu não posso deixar de referenciar aquilo que já foi falado para a enfermeira Sara. A Direção-Geral não tem só respostas a nível da saúde mental e psiquiatria, tem outras respostas, tem outros programas que são, no fundo, direcionados para intervenções a grupos muito específicos, nomeadamente, como a enfermeira Sara falou, para o alcoolismo, para crimes relacionados com condução sob efeito do álcool e afins, não é? Mas que neste momento não estão implicados os próprios enfermeiros e nós acabamos por passar um bocadinho aquém destes programas. O Estabelecimento Prisional do Porto tem características muito específicas. Nós funcionamos quase autonomamente. Temos uma equipa extremamente completa. Temos bastantes enfermeiros especialistas. Se até há bem pouco tempo atrás era uma equipa do quadro extremamente reduzida, neste momento a equipa já está ligeiramente mais composta e eu acredito que mais projetos irão surgir e mais respostas irão surgir e acredito que a tão necessária articulação que nós necessitamos com o social, com o exterior, irá surgir para breve e será um projeto que certamente estará para dar frutos muito, muito em breve. A realidade é que nós temos muitas dificuldades, temos longos caminhos para percorrer, mas eu acredito que com o tempo e com a persistência dos profissionais que trabalham nos estabelecimentos prisionais, tudo será possível. Muito obrigado, Andréa. Pronto, só esclarecer aqui, eu he de falar no fim, mas realmente eu acho que as pessoas não se podem esquecer e nós não nos podemos esquecer de qual é o objetivo deste webinar, não é? De partilhar experiências de uma forma proativa, positiva, compreendendo que a Direção-Geral tem
uma série de limitações, seja a nível de recursos humanos, seja a nível estrutural, seja pela diversidade e heterogeneidade que tem, e realmente agradeço aqui o esforço que fez para apresentar as possibilidades que dá neste momento, fazendo um bocadinho fim-capé em que outras coisas poderiam ser feitas, outras coisas poderão ser feitas, mas no fim, se calhar, dou uma nota mais concreta desta questão. Gostava de passar, portanto, agora neste momento para a enfermeira Diana, que já apresentei. Como digo, nós tínhamos pensado isto estruturado com um maior número de perguntas, mas realmente elas foram sendo de alguma forma respondidas e debatidas aqui, tanto pela enfermeira Sara como pela enfermeira Andreia. Neste momento, eu perguntava à enfermeira Diana que tem uma situação muito específica, enfermeira especialista na área de saúde mental e psiquiatria, mas apesar de tudo, a trabalhar num serviço médico-cirúrgico dentro do Hospital Operacional São João de Deus. Que interpretação faz da ligação que existe com os serviços específicos na área de saúde mental e psiquiatria, tanto dentro do hospital como eventualmente fora, né? Mas principalmente, se calhar, dentro do hospital? Que dificuldades se encontra? Aquilo que acha que poderia ser feito um bocadinho de forma diferente para, de forma proativa, melhorarmos? Obrigado. Olá, boa tarde. Aproveito para cumprimentar os meus colegas de painel, todos os participantes, agradecer o convite por parte do enfermeiro David, à Ordem dos Enfermeiros e ao Colégio de Especialidade de Saúde Mental e Psiquiatria. Relativamente à questão colocada, David, foi elaborado uma resposta pensada, efetivamente alguma coisa poderá não ser dita, de todas as formas vou tentar responder do tempo que estou no serviço médico-cirúrgico do Hospital Prisional, tentar responder a essa tua questão. Já sabemos que cuidar na prisão é cuidar a pessoa que perdeu o bem fundamental, a liberdade física, e que vive num ambiente hostil pela sua trajetória de vida, apresenta necessidades de saúde e que sofre pelo facto de estar detido. É fundamental a relação entre o enfermeiro e o recluso, a partilha do recluso, do seu mundo, das suas necessidades e também das suas vivências com o enfermeiro. No contexto prisional que se encontra vocacionado para a punição, não é um ambiente aparentemente facilitador para o cuidar. Segundo o provedor de justiça, a saúde dos reclusos e os cuidados de saúde revestem-se de especial atenção nos serviços prisionais, visando a melhoria das condições de vida dos reclusos na prisão, com o intuito de humanizar o tempo de reclusão, bem como a reinserção social do mesmo, dotando-os de meios que previnam a reincidência e que permitam viver de forma responsável, o que resultará com benefício tanto para os reclusos como para a sociedade, através da prevenção de novos crimes. O enfermeiro deve ser capaz de responder às necessidades específicas de saúde de uma população diversificada, particularmente em relação à sua etnia, sexualidade, religião, língua, entre outros. A prisão é um contexto diferente dos outros contextos dos cuidados, como já foi dito aqui ao longo da tarde, como os hospitais, as unidades de saúde familiar, que pode ser um ambiente onde impera a necessidade de regras de segurança. Existe um controle rígido do ambiente e dos reclusos, em que as normas de condutas dos reclusos no seu cotidiano são globalizantes e iguais para todos. No hospital, a hora das refeições é exatamente igual para todos, de ir ao pátio, de dormir. Para um enfermeiro, cuidar na prisão é cuidar num ambiente que, por natureza, é diverso, onde as questões de segurança são primordiais, isto é sentido diariamente, e por isso as pessoas que cuidam são altamente controladas e o seu cotidiano gerido por normas institucionais rígidas.
A relação entre as necessidades de segurança e de cuidar parece, por vezes, difícil de gerir no momento de cuidar, sendo o cuidar a enfermagem um agir ético que pressupõe que o enfermeiro garanta o direito do recuso à sua privacidade, tanto quanto deverá ser assegurada a prestação dos cuidados de enfermagem com privacidade e garantindo a confidencialidade. E isto é um ponto que muitas vezes nós temos dificuldade em garantir, a confidencialidade e garantir também a privacidade do nosso utente, uma vez que os guardas permanecem parte do tempo nos nossos serviços. Um dos objetivos dos enfermeiros no serviço médico-cirúrgico do Hospital Prisional São João de Deus é desenvolver projetos de educação para a saúde de forma a capacitar o recuso no seu autocuidado e na sua autocuidado, nomeadamente nas necessidades básicas como os cuidados de higiene ou como aceder aos cuidados de saúde quando na comunidade ou como controlar e gerir a sua doença. Ou seja, para os enfermeiros a prisão é um lugar de oportunidade, para os reclusos definirem o seu projeto de saúde, que é uma das carências. Os reclusos não trazem nada definido relativamente à saúde, muito menos no tratamento ou na prevenção da saúde. E é isso que nós tentamos trabalhar. Tentamos muito também trabalhar a autonomia e o equilíbrio no processo de doença, perspectivando a vida para além da reclusão. Na promoção da saúde, as intervenções dos enfermeiros são cruciais na educação para a saúde e na gestão e orientação dos doentes crónicos, como as patologias que nos aparecem, a diabetes, a hipertensão, a insuficiência renal, entre outras. Os cuidados de enfermagem aos reclusos idosos em ambiente prisional vocacionam-se numa abordagem centrada na promoção da saúde e na sua independência. Por fim, os enfermeiros têm que dar resposta a diversas situações essas também de emergência a qualquer momento. No seu cuidar, os enfermeiros consideram o respeito à autodeterminação e a autonomia do recuso, fomentando a parceria dos cuidados entre o recuso e os enfermeiros, tornando-os capazes de decidir de forma informada sobre o seu projeto de saúde. No entanto, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é notória a dificuldade em proporcionar num ambiente prisional bastante hierarquizado, penalizador e de subordinação focada na segurança, as condições necessárias que proporcionam os cuidados de saúde individualizados numa perspectiva de autodeterminação do utente. Considero que cuidar do recuso é dar voz aos seus sentimentos, é ver a pessoa além do recuso, é respeitar os seus direitos e sentimentos, transmitindo o respeito pela sua dignidade e unicidade enquanto pessoa. Mais uma vez, a carência de enfermeiros no sistema prisional é sentida como uma das dificuldades e condicionantes para a prestação de cuidados e desenvolvimento de intervenções de enfermagem sistematizadas e especializadas, nomeadamente na vertente de saúde mental, o que não permite assegurar os cuidados de enfermagem para as reais necessidades de saúde dos reclusos. Uma realidade manifestamente reconhecida pela Direção-Geral de Reinserção dos Serviços Prisionais é que os reclusos à entrada no sistema prisional apresentam elevados níveis de morbilidade, especialmente relacionados com doenças infectocontagiosas, com a toxicodependência e ainda com patologias mentais. Os desafios na gestão de saúde mental nas prisões são amplos e complexos, dada a sua incidência de doença mental e comportamentos de abuso de substâncias entre os reclusos, sendo vital que estes tenham acesso aos serviços de apoio adequados. Apesar do esforço e de melhoria nos últimos anos, a oferta de cuidados de saúde mental nas prisões tem limitações muito significativas, nomeadamente a nível das valências psicoterapêuticas, psicossociais e de programas específicos dirigidos a reclusos com perturbações de personalidade ou com comportamentos agressores. A sobrecarga de trabalho também limita temporariamente e indisponibiliza os enfermeiros especializados de implementarem projetos em áreas específicas, como nos casos de saúde mental, psiquiátricos e de reabilitação. Algumas das limitações sentidas no serviço médico-cirúrgico
Na ligação com a saúde mental e psiquiatria, algumas das limitações que eu sinto é quando o recuso é admitido diretamente do tribunal, não existe a obrigatoriedade de uma avaliação do estado mental. Logo, não é obrigatório efetuar o despiste de uma perturbação mental, do risco de suicídio e da autoagressão, o que acaba por dificultar a nossa prestação também e a avaliação de enfermeiros também, que a maior parte deles não são enfermeiros especialistas de saúde mental, e então há uma grande dificuldade na prestação e no lidar com estes utentes. Protocolos de atuação também, apesar de já estarem a ser implementados, muitas vezes não há protocolos de atuação para o doente que vem com perturbações mentais, e então ainda torna mais difícil um enfermeiro de cuidados gerais na prestação de cuidados a este utente. O elos de ligação entre equipas multidisciplinares, que acho que é fundamental trabalhar-nos nos elos de ligação, porque a continuidade dos cuidados nos vários serviços, porque nós recebemos muitos utentes que vêm do tribunal, alguns com perturbações mentais diagnosticadas, outros não, mas por terem algum problema de saúde, nomeadamente uma fratura, são admitidos diretamente no serviço médico-cirúrgica, e então depois é difícil, se não existir uma articulação com os nossos colegas especialistas em saúde mental, com os psiquiatras, com os psicólogos, torna-se ainda muito mais difícil a prestação de cuidados destes utentes. A psiquiatria de ligação, que também considero que seja fundamental e que podemos trabalhar neste sentido, que iria permitir uma maior comunicação com as diferentes especialidades, não só dentro do hospital prisional, mas também a comunicação com os estabelecimentos prisionais, que grande parte dos nossos utentes são transitórios no hospital prisional, depois vão para uma realidade diferente, e a ligação com os estabelecimentos prisionais, com os nossos colegas, considero que seja fundamental. Apesar da frequência de casos de saúde mental em reclusos, é reconhecida a escassa produção científica nacional neste domínio, bem como uma resposta limitada às necessidades deste grupo vulnerável, com a clara escassez de programas estruturados de promoção de saúde mental ou de literacia em saúde mental junto às populações em regime de reclusão. É uma temática tão importante, mas tão pouco estudada. Em conclusão, se tivermos em conta a realidade nacional no que respeita à população reclusa, partindo da premissa de que as penas e as medidas de segurança têm por finalidade a reinserção social, será compreensível a necessidade de se procurar humanizar os espaços dos estabelecimentos prisionais, bem como definir planos terapêuticos e de reabilitação dos reclusos com perturbações mentais, seguindo metodologias de intervenção integradas, com corresponsabilidade de todos os intervenientes. A necessidade de formação e investigação relativamente aos cuidados de enfermagem em contexto prisional foi sentida e descrita nos diversos trabalhos e artigos analisados. Como não poderíamos deixar de frisar, não se pode falar de desenvolvimento profissional sem falar numa prática baseada na evidência, no investimento, na investigação, no que concerne a diferentes vertentes de enfermagem, indo de encontro à visão de que a investigação em enfermagem é essencial para o desenvolvimento, avaliação e expansão do conhecimento em enfermagem. Passei um bocadinho da minha visão enquanto enfermeira especialista no serviço médico-cirúrgica, espero que tenha sido clara, e algumas das limitações e algumas das sugestões para melhoria. Foi ótimo, efetivamente, Diana. Conseguiste concretizar ali uma missão quase impossível, mas efetivamente conseguiste falar e fazer algumas propostas nesse sentido. Eu gostava só de terminar com mas tem que ser muito rápido. Eu gostava de perguntar à Sara esta questão antes de responder a uma ou duas perguntas que está aqui no bate-papo, antes de concluirmos. Gostava de perguntar à Sara, desculpa, estou da enfermeira Sara, que nós tratamos por tu e agora não vou mudar isto, né? Gostava de perguntar à Sara que um bocado que nos explicasse qual é que é o fluxograma
que é utilizado e como que nos chegam os doentes, neste caso mais ao hospital prisional. Mas antes disso, de uma forma muito sucinta também, colocar quais são as unidades que a Direção-Geral tem, porque isto fica um bocadinho no ar e para quem não sabe, se calhar pode ser confuso. Só mesmo dizer que há estabelecimentos prisionais, isto outro, e depois qual é a referenciação, um bocadinho nesse sentido. Ok, então vou tentar ser de facto muito breve. Portanto, julgo que o David também já falou nisso no início, portanto, a Direção-Geral dos Serviços Prisionais integra não só os estabelecimentos prisionais propriamente ditos, como também equipas de reinserção, os técnicos superiores de reinserção responsáveis pelo acompanhamento do recluso, quer dentro de grades, quer depois na comunidade, quando muitas vezes vão para liberdades condicionais ou liberdades para provas, os centros educativos e as vigilâncias eletrónicas, que são também equipas, de facto, de dependência da Direção-Geral. Dizer que o recluso, portanto, beneficia dos cuidados de saúde é utente do SNS. A primeira resposta procura ser dada sempre no hospital prisional, mas bem sabemos que a nossa instituição, de facto, não consegue dar respostas mais diferenciadas, quer a nível de exames complementares, quer a nível depois de internamento e situações de maior vigilância. Portanto, o recluso, de facto, está privado da liberdade, tudo o resto é igual ao que existe nas unidades de saúde no exterior. Dizer que, de facto, este hospital, o hospital prisional, surgiu após um grande aumento da doença mental no sistema prisional e já foi em 1960, por aí. E, de facto, mais tarde, já nos anos 80, surge a clínica psiquiátrica que, de facto, veio dar resposta dar alguma resposta a algum momento da doença mental, bem como, nessa altura, houve um pico de suicídios em meio prisional e, portanto, houve a necessidade de reestruturar e dar resposta nesse sentido. O serviço de internamento de evolução prolongada é mais recente, que faz parte da clínica de psiquiatria neste momento e é de 2014, que de facto veio complementar a necessidade de internamento. Muitas vezes os reclusos necessitavam de ficar internados para maior compensação e para de facto trabalhar algumas áreas que não é possível ou que pelo menos não é o adequado ser em serviço de internamento de agudos. Os doentes reclusos, como quiserem chamar, para mim o termo mais correto será utente, porque de facto não deixam de ser utentes, chegam de facto à clínica de psiquiatria provenientes ou dos estabelecimentos prisionais ou pelo tribunal ou de facto ordenado pela Direção-Geral de Reinserção e de Serviços Prisionais. Chegado à clínica de psiquiatria, que bem, corretamente falando, agora não é bem assim, atendendo à situação pandémica, portanto, eles fazem primeiro o isolamento no piso 4, no antigo Serviço de Medicina, e só depois é que vêm para a clínica de psiquiatria. Mas o percurso é estabelecimento prisional, tribunal ou Direção-Geral de Serviços Prisionais, por indicação destes, vai para a clínica de psiquiatria, faz o seu tratamento enquanto a fase aguda da doença, a intervenção em crise, e depois existem dois cenários possíveis. De facto, há uma avaliação da equipa multiprofissional do serviço, em que é avaliada a necessidade, de facto, de uma continuidade em regime de internamento do recluso ou então retoma ao estabelecimento prisional. Acontece algumas vezes de que, de facto, quando avaliada a importância de o doente integrar um projeto terapêutico mais prolongado e de tratamento, e aí sim vai para o CIEP, mas o contrário por vezes também acontece, ou seja, estes doentes muitas vezes que estão, de facto, o estar fechados, digo fechados para o lado do gradão, de facto é contentor. O CIEP é um serviço de reabilitação, apesar de ser
atrás dos muros, acaba por ter um ser menos fechado. E muitos deles acabam por se desorganizar e não conseguir, de facto, viver num ambiente menos fechado. E acontece muitas vezes de terem que retomar, muitas vezes, ao serviço de abusos para, de facto, depois iniciarem novamente o percurso no CIEP. Dizer que a passagem destes doentes para o CIEP implica uma entrevista de admissão, obviamente, e de que eles assinam um contrato terapêutico connosco. São informados de tudo como funciona o serviço, das rotinas, regras, assinam um contrato terapêutico connosco e, portanto, dá-lhes alguma... Eles sentem, de facto, alguma responsabilidade em cumprir esse contrato e cumprirem o tratamento em si. E pronto, eu acho que de uma forma assim mais breve e resumida, acho que consegui. Se achares que há alguma questão assim mais... Não, eu acho que a resposta é porque era importante que as pessoas percebessem um bocadinho qual é que era o circuito que acontecia mais nesta área específica da saúde mental e psiquiatria, que não será muito diferente do que eventualmente em outras especialidades, mas em concreto é este tema que estamos a tratar. Pronto, vindo agora já, portanto, são quase 7 da tarde, não é verdade que começamos um bocadinho mais tarde, mas também não foi muito mais tarde e a bom rigor termina às 7 da tarde. Queria fazer aqui um pouco um resumo daquilo que foi falado. Inicialmente terminamos por falar um pouco tanto de literacia em saúde mental no meio profissional como aquilo que acontece, compreendendo que a realidade, e mais uma vez eu digo, esta é uma realidade e há quem diga, para estar a comentar aqui no bate-papo que realmente as realidades são muito diferentes, não é? Efetivamente há sítios que têm muito poucos enfermeiros, que têm umas condições terríveis a nível de trabalho, é verdade, e todos nós sabemos, mas pronto, o objetivo realmente do webinar aqui seria um bocado dar o pontapé de saída, de visibilidade do nosso trabalho, da potencialidade que eventualmente o serviço tem para ver se conseguimos eventualmente fazer um pouco melhor. Eu julgo que há concursos também aqui no meio que vão a surgir, eventualmente, só que com isto da pandemia, efetivamente, parece que ficou todo um bocadinho atrasado. Mas realmente, como estava a falar, a primeira parte foi um pouco mais de literacia em saúde, a segunda parte foi um pouco mais específica sobre aquilo que acontece com o exemplo de UP do Porto, do estabelecimento profissional do Porto, considerando mais uma vez que realmente isto é apenas um exemplo. E que um dos grandes problemas, se calhar, da direção-geral também é isso, ser tão abrangente, heterogéneo e tão extenso, o que faz com que os protocolos muitas vezes sejam pouco estandarizados, não é? É uma grande dificuldade. E depois uma terceira parte na qual falamos não só a referenciação específica que falamos agora, como também a Diana terminou por apresentar um bocadinho o que acontece, quais as dificuldades que eles têm, que não são poucas, não é? Ela apresentou ali de uma forma muito elegante quais as dificuldades, não são muitas, não é? E que o que poderia ser feito, a enfermagem da ligação era um ponto fundamental. Há projetos que ela diz ali que efetivamente terminaria por fazer, desde o meu ponto de vista, todo o sentido. De qualquer forma, aqui há aqui uma pergunta. Não lanço em concreto a nenhuma de vocês. Se alguma de vocês sentir à vontade, e até pode responder a mais do que uma, porque é uma pergunta, desde o meu ponto de vista, muito pertinente, que faz a Andreia Santos, e que diz, deve ser no contexto do PIPS, não é? Do Programa de Intervenção da Prevenção do Suicídio. Diz, utilizam algum instrumento na avaliação de risco de suicídio? É habitual em todos os estabelecimentos prisionais colocar os reclusos com ideação suicida em locais de maior vigilância? Acho que uma pergunta pertinente e não conseguindo responder por todo o país, mais uma vez eu digo, podíamos tentar aqui dar uma resposta a esta questão que eu acho importante. Eu posso responder, não porque de facto conheço, já tenha aplicado este programa, mas porque de facto
de alguma forma já li bastante sobre ele, até por causa do curso de formação sobre intervenções do suicídio. De uma forma resumida, este programa, como eu disse, tem um enfoque ao nível da resiliência interna dos indivíduos, e sim, existem instrumentos, são aplicados instrumentos, e como a Andrea disse, são vários elementos da equipa multiprofissional do sistema prisional que participam na implementação deste projeto. O indivíduo chega ao estabelecimento prisional e, de facto, é avaliado logo numa fase inicial o risco de suicídio. E aí compete ao guarda prisional que recebe o recluso. Se eu tiver a dizer alguma coisa menos bem, corrijam-me. Andréia, tu deves estar a par do assunto. Portanto, numa primeira fase é feita a detecção dos sinais e sintomas da alerta e é preenchido um checklist pelo guarda, onde é verificado se existe cicatriz, se existem lesões, possivelmente indicativas de lesões autoinfligidas, como outros sinais, e depois aí entra os serviços, normalmente é os serviços de educação, que é uma figura, que é o técnico superior de reeducação, que muitas vezes é difícil de entender cá fora, mas de facto é o responsável e é quem os acompanha nas medidas da execução da pena, portanto os ajuda na parte burocrática da pena, e nessa fase é preenchida mais um intake screening, em que é um questionário, um instrumento que tem continuar de perguntas aqui mais já específicas relacionadas com se já alguma vez tentou alguma vez o suicídio, ou se existem pessoas próximas, as dificuldades económicas, alojamento, bom, situações, fatores de risco podem potenciar de facto a pessoa a ter esses comportamentos. E depois, numa fase posterior, os profissionais de saúde, de facto, que após a entrevista de acolhimento, de avaliação da pessoa, faz a avaliação quer do estado mental, quer da parte física do doente, do recluso, neste caso, pronto, para avaliar o risco. E é muito importante que, de facto, isto acontece tudo numa fase inicial, nas primeiras 72 horas. No entanto, o projeto depois tem uma continuidade e deve-se dar continuidade. E sim, existe de facto um alojamento específico caso seja detectado risco de suicídio, para que de facto as equipas tenham uma maior proximidade e possam de facto ser mais fácil a vigilância do indivíduo. Acho que de uma forma assim resumida é isto. De facto, depois existem equipas responsáveis. Caso haja de facto risco de suicídio, é reportado, há sempre um representante, quer da vigilância, quer da área da direção do estabelecimento, quer da área da saúde, a quem é referenciado, e depois isto é referenciado para instâncias superiores até chegar ao dirigente máximo para que de facto seja referenciado esta situação. Sim, inclusivamente são feitas reuniões semanais para se discutirem os casos referenciados. Logicamente que nem todos os reclusos têm condições ou características que nos levem a que estes sejam colocados nestes tais programas. No caso do EP Porto, temos a Camarata OA, que eu assim designei, mas eu também tenho situações em indivíduos que têm risco de suicídio e que têm apenas vigilância contínua, e eles continuam alojados na cela onde sempre estiveram e as coisas correm bem. Até porque isto acho que é uma coisa, acaba por ser um pouco controverso, ou seja, o facto de isolar uma pessoa com risco de suicídio, sabendo que nós profissionais de saúde não temos o acesso livre para fazer de facto a vigilância devida, e até que ponto não será mais o contrário, não é? Colocar o indivíduo acompanhado para que de facto, caso haja uma ideação ou uma intenção, haver sempre alguém ao lado, um companheiro, um par que de facto consiga nos reportar a situação. Bom, isto é um bocadinho, enfim.
Cada caso é um caso e cada recluso é um recluso e tem que ser, cada situação tem que ser avaliada. Logicamente que o programa PIPS surge num contexto muito específico que tem a ver com o número de suicídios elevado nos primeiros 6 meses de reclusão. E veio em resposta a esta situação, mas a realidade é que existe suicídio desde o momento em que o recluso entra na cadeia até ao momento em que sai. E as condicionantes de vida e o ciclo de vida ou a fase do ciclo de vida em que o recluso se encontra vai sendo diferente dos diversos momentos da reclusão que ele tem, não é? E temos que estar alerta, temos que estar atentos, nem sempre é fácil. Neste momento a cadeia de Custóias tem cerca de 800 reclusos, mas já chegou a ter muito próximo de 1500 e como devem perceber a intervenção com 800 reclusos ou com 600 não pode ser a mesma quando tem 1500, porque as características são diferentes. E logicamente tenho que passar também esta imagem. O hospital prisional acaba por ser um serviço privilegiado porque tem aquelas vagas e aquelas vagas à partida não aumentam. Eu posso-vos dizer que já trabalhei na cadeia de Custóias em que se estava à espera que a cama terminasse de ser feita na serralharia para se colocar ou para se alojar mais um entrado. Ok, pronto, e as coisas diferem um bocadinho aqui e o volume de trabalho é completamente distinto de um lado para o outro, as necessidades são completamente distintas e o próprio contexto, a própria estrutura física do hospital prisional também leva com que as necessidades dos utentes sejam completamente distintas, tal como são distintas no próprio estabelecimento prisional do Porto, e se passarmos o mesmo recluso para um EP distinto, as necessidades vão ser também diferentes. É verdade. Só acrescentar aqui que estava a comentar aqui no bate-papo também, que pode parecer um bocado chocante o facto de serem preenchidas determinadas coisas por pessoas que não são profissionais de saúde ou que não são especializados na área de saúde mental e psiquiatria. Mas o que é um facto que, mais uma vez que eu digo, isto é tão diverso. Estamos a falar que há estabelecimentos prisionais que, por exemplo, a partir das 20 horas, ou alguns deles incluso antes, não têm enfermeiros, nem sequer, não estou a falar de especialistas, não têm nem sequer enfermeiros, né? E alguns que e eles vão entrando, né? Portanto, assim, não é por não haver enfermeiro que eles efetivamente não terminam por não entrar na cadeia. E tem que ser uma formação multidisciplinar, mas que a bom rigor eles vão a procurar aos formadores a pessoas como a Sara, né? Que é especialista em saúde mental e psiquiatria, portanto não é por acaso que ela foi formadora dentro deste programa específico, mas efetivamente devíamos estar em maior número, devíamos estar sempre presentes, havia enfermeiros especialistas na área de saúde mental e psiquiatria em maior número do que qualquer outro especialista eventualmente, se calhar puxar um bocadinho para o nosso lado, né? Mas pronto, peço desculpa por se estou a fazer estas suscetibilidades, mas efetivamente deveria existir maior número, porque toda a investigação que há e a nossa realidade indica que a incidência e, pior do que isso, a prevalência que existe de problemas de saúde mental e de mesmo doença mental é superior, neste momento, a outro tipo de coisas. Mesmo a nível infecto-contagioso, graças a Deus, não é? Graças às pessoas que trabalham na Direção-Geral de Recepção de Serviços Profissionais e muito ao corpo de enfermagem, não é? As coisas melhoraram e as pessoas que estão aqui há muitos anos, já trabalhei no EPL no estabelecimento prisional de Lisboa há uma data de anos, o problema era de uma forma, agora é outra, né? Mas realmente fazemos muita falta, somos muito poucos, esta é uma mensagem muito importante de passar. Claro que não se queira passar uma mensagem de que tudo é perfeito, mas temos que passar uma mensagem de que é possível fazer qualquer coisa, mas que tem que aumentar o número tanto de especialistas como não especialistas neste âmbito. David, permite-me só acrescentar uma coisa. Falaste num aspecto muito importante, que é o aspecto da investigação, é extremamente importante. E também não posso deixar de referenciar uma coisa: as necessidades em cuidados de saúde especializados em saúde mental e psiquiatria dentro dos estabelecimentos prisionais é mutável. Eu posso-vos dizer que quando comecei a trabalhar no estabelecimento prisional, nós tínhamos muito pouco recluso idoso. Neste momento, o número tem aumentado exponencialmente. Eu acredito seriamente que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos no máximo, que as respostas na área da saúde mental e psiquiatria, em específico na psicogeriatria, vão ser muito mais essenciais nos estabelecimentos prisionais do que aquilo que era há uns anos atrás, porque nós raramente tínhamos um recluso em idade avançada. Okay? E, portanto, as nossas intervenções também vão tendo que ser adequadas ao longo do tempo e são mutáveis. Eu realmente, de alguma forma, terminava com esta ideia, não é? Que é muito importante, e agradecia mais uma vez a todos
Peço desculpa por não termos passado realmente, se calhar, todo o que queríamos passar, mas como digo, eu acho que um bocadinho, como agora a bola, estamos aqui. Eu estou pior do que vocês, não é? Pronto. Espanha está um bocadinho pior do que Portugal, mas um bocado fazendo esta questão aqui, falando da bola, é um pontapé, um bocadinho de saída, lembrando uma vez mais, dar visibilidade ao nosso trabalho, a importância que tem. Há muita coisa que pode ser melhorada, há muita coisa que deve ser melhorada, efetivamente. Eu acho que é muito importante nós juntarmos, seja a nível de saúde mental e psiquiatria, como de forma geral, fazer encontros, organizar algum, não digo congresso, mas situações e momentos de reflexão no qual apresentamos tudo de bom que nós fazemos, que muitas vezes a gente até desconhece. Eu, por exemplo, havia muita coisa que eu estava a ver que se faz em outros sítios. Estava a falar com a Andreia, né? Inclusivamente com a Diana, que está dentro do próprio hospital, e desconhecemos alguns protocolos, algumas intervenções que são feitas e muito do trabalho que desenvolvemos. Portanto, acho que é importante também passar esta ideia de realmente da visibilidade, de encontrar-nos e não deixar as coisas da mesma forma. E aí sim, em sítio certo, fazer uma reivindicação de que temos que ser mais para ser melhor, efetivamente. Está bem? E passava a palavra aqui ao Francisco, agradecendo mais uma vez a todos. Ok, obrigado, David. Então, só para terminar este webinar, antes de mais, em nome da Mesa de Colégio de Especialidade de Enfermagem Saúde Mental e Psiquiátrica, mais uma vez agradecer a todos os enfermeiros que estiveram a assistir a este webinar, agradecer ao moderador e às oradoras pelas vossas intervenções, que elas foram muito, muito pertinentes e, de facto, servem aqui como pontapé de saída para que olhemos com mais atenção para este tema, que é de facto muito, muito relevante. Eu, para terminar, focaria apenas aqui 4 pontos muito, muito breves. O primeiro, que foi um que a enfermeira Sara até referiu, que foi que é a ideia da pessoa com doença mental enquanto pessoa potencialmente perigosa ou potencialmente agressiva, ou, portanto, e nem necessariamente pessoa com doença mental, não necessariamente recluso, mas pessoa com doença mental como alguém potencialmente perigoso ou agressivo. E eu acho que isso deve a uma confusão que nós fazemos muitas vezes entre aquilo que é doença mental e aquilo que são traços caracteriais ou personalidade, se quiserem chamar-lhe assim. E personalidade não é doença. E há de facto muitos casos de violência, muitos casos de agressividade, muitos casos até de níveis muito graves, de pessoas que têm uma personalidade francamente disfuncional, mas que não são doentes mentais. E isto faz muita diferença. Eu acho que fazer esta distinção de forma muito clara nos ajuda a combater o estigma em relação à potencial violência ou agressividade que muitas vezes, com que muitas vezes são conotadas as pessoas com doença mental. E, portanto, isto é quase um exercício de literacia em saúde mental, fazer esta distinção de forma muito, muito clara. Depois, dizer que este webinar surgiu numa lógica que para nós, mesa do colégio, é evidente, que é de que os reclusos não são pessoas proscritas da sociedade, ou não devem ser vistas dessa forma. Devem ser vistas como pessoas que cometeram um erro, naturalmente, mas que no meio prisional devem passar por um processo reabilitativo, e nomeadamente também, se for caso disso, ao nível comportamental. E, portanto, aí estamos claramente dentro do domínio da saúde mental e da enfermagem de saúde mental. E, portanto, para nós isto significa cuidar dos mais vulneráveis. E eu, em particular, tenho muita sensibilidade a esta questão da vulnerabilidade e dos mais vulneráveis. E, portanto, é desta forma que olho para os reclusos, e acho que é importante todos olhemos também desta forma para estas pessoas. Dizer que este webinar também foi o primeiro de um conjunto, não muito grande, mas de um conjunto de webinars que temos previstos para este ano, em temas mais específicos. Portanto, este foi o primeiro deles. Tentaremos focar, a Ordem dos Enfermeiros é todos os enfermeiros, não é só das massas. E, portanto, importa também entrar aqui em alguns temas de nicho, digamos assim, mas são importantes para alguns de nós. E, portanto, a nossa ideia até ao final do ano é focarmos também mais alguns temas, algumas questões que são particulares, que não são, de facto, temas de massas, mas que são importantes para muitos enfermeiros. E terminar só com uma ideia, uma mensagem que não tem nada a ver, mas que me lembrei de passar, porque às vezes fico com a ideia que a mensagem pode passar de forma muito, muito clara, que tem a ver com o centro de apoio
dinamizado, o Centro de Apoio em Saúde Mental dinamizado pela mesa de especialidade de saúde mental da Ordem dos Enfermeiros, que foi criado durante a pandemia. Recebemos ainda durante este webinar um pedido de apoio, e por isso é que me lembrei deste tema, para dizer que esta é uma ideia que não morreu no fim do confinamento, não é? Portanto, é uma ideia que ficou e é para ficar. E, portanto, qualquer enfermeiro que sinta alguma necessidade ao nível da sua saúde mental pode e deve, se assim entender, como é óbvio, recorrer à plataforma de apoio em saúde mental, que seguramente estaremos cá deste lado, algum enfermeiro especialista, para poder dar resposta às suas necessidades da melhor forma que pudermos. E pronto, e assim termino este webinar, que já agora teve no seu pico o máximo de 377 participantes, que é um número bem simpático para um tema tão específico. Agradecendo mais uma vez a participação de todos e desejando o resto de uma boa tarde. E até breve. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.